Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar. Oi, bom dia! Ontem, dia 14, foi o Dia Mundial do Café e os cafeicultores têm muito a comemorar, viu? O preço da saca vem registrando valores recordes. Na casa dos R$1.000 a saca desde o último dia 3, o preço do café robusta vem renovando recordes reais neste início de abril. No dia 4, o indicador fechou a R$ 1.037 a saca, o maior valor real da série histórica do CPEA, iniciada em novembro de 2001, para a variedade. Segundo pesquisadores, esse cenário segue atrelado, sobretudo, às questões globais em relação à oferta. Os baixos estoques do Vietnã, o clima desfavorável à produção daquele país e problemas no escoamento do grão para a Europa, maior consumidor mundial, em função de conflitos no Mar Vermelho, têm trazido demandantes internacionais ao Brasil. Vale lembrar que neste momento de entre-safra, os estoques da variedade estão reduzidos e agentes aguardam ansiosamente pelos cafés do ciclo 2024-2025, cuja colheita começou em parte das regiões de Rondônia. No Espírito Santo, os trabalhos devem iniciar entre esta e a próxima semana. E tem boa notícia para os pecuaristas. Na última sexta-feira, o presidente Lula anunciou que 38 novos frigoríficos poderão enviar carne para a China. O governo estima que cerca de 10 bilhões de reais movimentem a balança comercial nos próximos 12 meses. O embaixador vai ter que ligar para o Xi Jinping e vai ter que falar para o presidente Xi Jinping. Presidente Xi Jinping, o presidente Lula mandou dizer ao senhor que ele agradece porque ele embarcou a primeira container de carne de qualidade para a China. É importante lembrar que a China, antes, a China também era muito pobre. E a China comprava só carne de terceira. A China não comprava carne boa, mas a carne que eles estão comprando agora é carne de qualidade. É aquela que a gente quer comer, é aquela que a gente gosta. E quanto mais qualidade a gente tiver, mais a gente vai exportar. É importante que a gente tenha noção de que esse país merece uma chance na vida. A chance de crescer, a chance de gerar emprego. Minas Gerais alcançou 77,5% de índice vacinal contra a brucelose em bovinos e bubalinos. Apesar dos números animadores, é necessário o empenho dos produtores rurais e de médicos veterinários cadastrados para alcançar a erradicação da doença. Oswaldo Landes Tolentino é criador de gado. Ele trabalha com animais geneticamente melhorados. Manter a vacinação em dia é uma forma de assegurar aos clientes a qualidade dos bovinos. A vacinação é de suma importância para proteger o nosso rebanho de doenças que causam graves prejuízos para a nossa atividade. A brucelose pode provocar a redução da produção de leite, de carne, a diminuição da taxa de natalidade do rebanho e ainda pode ser transmitida ao ser humano. A doença não tem cura. A contaminação se dá pela ingestão de leite cru e derivados fabricados da matéria-prima de animais doentes ou no contato com o gado infectado. Febre, calafrios, dores articulares. E como ela está muito relacionada com o caráter da atividade, então normalmente são pessoas que têm relação de contato direto com animais ou que têm características profissionais, então médicos veterinários, vaqueiros, vacinadores. Isso é uma coisa que acaba refletindo muito porque ela é incapacitante. Às vezes a pessoa começa a ter muitas dores ou ter essas questões de... normalmente as febres elas são no final do dia ou à noite, então a pessoa começa a ter dificuldade até de executar suas próprias atividades comuns, assim, né, de rotina. A boca e a narina são os principais meios de contaminação. A mucosa ocular e lesões de pele também são portas de entrada. A bactéria atinge principalmente o sistema reprodutivo do animal.
Segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária, os produtores de Minas são obrigados por lei a vacinar as fêmeas de 3 a 8 meses a cada semestre, desde 1989. A ação faz parte do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal. Ele trabalha com a brucelose causada pela bactéria Brucella abortus, que vai ser responsável pela doença em bovinos e bubalinos, né? Porque a brucelose em si, ela é causada pela brucela e pode afetar diferentes espécies. Mas o programa com o qual nós trabalhamos, ele é específico para bovinos e bubalinos. E no caso, a Brucella abortus, ela causa uma doença que tem uma característica mais reprodutiva e principalmente em fêmeas, causando o aborto no terço final da gestação. Segundo as declarações obrigatórias feitas pelos produtores ao IMA, em 2023, o Estado alcançou o índice de 77,5% de fêmeas vacinadas. Apesar do número expressivo de mais de 1,9 milhão de animais vacinados, o MAPA exige uma cobertura vacinal de no mínimo 80% para garantir o controle da doença. Em 2022, Minas alcançou o índice de 86% de animais declarados como vacinados. A falta de imunizantes no ano passado no mercado brasileiro pode ter sido a principal responsável pela queda no percentual. E aí, agora em 2023, a gente teve uma situação um pouco peculiar e excepcional, que foi um desabastecimento pontual de vacina contra a brucelose. O laboratório que produzia mais de 90% da vacina contra a brucelose da amostra B19 teve alguns problemas com relação à produção da vacina. Eles pararam de produzir a vacina, então principalmente alguns estados mais distantes, né, do centro do país, tiveram bastante dificuldade de adquirir a vacina, tanto que o próprio Ministério da Agricultura se manifestou em relação ao reconhecimento do desabastecimento. E aí a gente entende que isso sim foi uma das causas, né, que a gente pode considerar que influenciaram o índice de vacinação, que infelizmente não chegou a 80% esse ano de 2023. O Brasil registrou queda nas exportações de milho no primeiro trimestre. O Brasil enviou ao exterior pouco mais de 7 milhões de toneladas de milho nos 3 primeiros meses do ano. O número representa uma queda de 28% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. De acordo com análises do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a redução nos volumes exportados está ligada à diminuição do interesse dos produtores em negociar o cereal, que sofreu desvalorização no preço. Os principais destinos das exportações brasileiras de milho no primeiro trimestre deste ano foram a China, com 1.480.000 toneladas, o Egito, com cerca de 869.000 toneladas, e o Irã, com cerca de 698.000 toneladas. O Mato Grosso é o maior produtor nacional de milho e desempenhou um papel importante nas exportações, embarcando mais de 60% do total enviado pelo país. O estado exportou um total de 4.240.000 toneladas, registrando um leve aumento de 0,83% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Ainda segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a China foi o principal destino do milho produzido em Mato Grosso, importando mais de 777.000 toneladas. Muitas frutas estão bem mais caras, né? Mas na reportagem que a gente mostra agora, você confere um jeito de contornar os valores mais salgados. Quem não gosta de ver as prateleiras do sacolão coloridas? É que no outono elas ganham cores especiais com a variedade de frutas e vegetais da época. Tem esse hábito, sim, de adquirir produtos mais da época, exatamente com os valores menores, com menos agrotóxicos. A preferência maior é por menos agrotóxicos, sempre mais o natural. Ao consumir os alimentos que estão em alta na estação, você ganha em preço e em qualidade. Isso porque os custos estão mais baixos e os itens têm um sabor mais intenso e são produzidos com menos uso de agrotóxicos. Entre os alimentos típicos do outono estão abacate, banana, maçã, batata doce, chuchu e repolho.
repolho. A preferida, acho que de todo mundo também, que é a banana. Essa época do ano também é bom, né? Tem um custo-benefício, o preço é bom. Exatamente. E também muito rica em minerais, como ferro, cálcio, potássio, que muita gente procura, né? E no Brasil a gente tem uma variedade de tipos de banana, o que facilita bastante, inclusive no preço. O outono é uma época que a gente tem que ficar de olho na saúde também. É porque batata doce, rica em carboidratos complexos, o abacate também, rico em gordura monoinsaturada, que é excelente para o controle de doenças crônicas, né? Doenças cardíacas e etc. Então pode sim ser encontrado aí um contexto para a gente colocar esses alimentos. Sem contar que os alimentos da safra são mais fáceis de serem encontrados no sacolão. A gente tem várias opções e o bom é aproveitar a época, né? Eles ficam mais baratos e eles ficam até mais doces e mais suculentos nessa época também. Os valores do arroz em casca para a comercialização estão oscilando aqui no mercado interno. Veja agora os motivos. Os preços do arroz em casca registraram movimentos distintos entre as regiões acompanhadas pelo CPEA entre os dias 1 e 5 de abril. Enquanto em algumas os valores subiram, com agentes visando repor estoques para suprir a necessidade de supermercados varejistas e atacadistas, em outras, as cotações permaneceram estáveis em meio à demanda enfraquecida pela matéria-prima. O fato é que os produtores, em sua maioria, se mantêm ausentes nas negociações, focados nas atividades de campo. A variação no ritmo de colheita entre as micro-regiões do Rio Grande do Sul reforçou o cenário de oscilações nos preços. Embora o clima esteja favorável em grande parte do estado, permitindo um avanço dos trabalhos, as chuvas no final da semana interromperam esse progresso. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar.